Olá, professores, profissionais da educação, bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa nossa ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Eu sei que muitos professores, estamos no horário de recuperação e aprofundamento, que muitos professores, tanto de matemática quanto de ciências da natureza, estão aí se dirigindo aos canais de recuperação e aprofundamento. Então, gostaria de desejar uma boa formação a todos. Meu nome é Denise, sou formadora aqui da EFAP, E hoje, nessa transmissão, conto com a presença da minha amiga e colega de trabalho, a formadora Grazi. Bom dia, Grazi, tudo bem? Bom dia, Denise. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Desejo a todos uma excelente formação. Vou acompanhar tudo aqui no nosso chat hoje, tá bom? Muito obrigada, Grazi. Agradeço também a todos os professores e professoras que estão dando bom dia para a gente aí no chat, pessoal já animado para essa formação de Ciências da Natureza e Matemática. Então, bom dia para todos, a professora Regina, sejam todos bem-vindos aí, Eu gostaria de pedir para a produção, por gentileza, compartilhar os slides dessa nossa formação de hoje. Muito obrigada. Então, aí na nossa TPC, esse horário dedicado às ciências da natureza, os professores do nono ano e da terceira série do ensino médio de Química, Física e Biologia estão nos canais de recuperação e aprofundamento, os professores de matemática estão nos canais de recuperação e aprofundamento, e nós aqui de Ciências da Natureza estamos no canal Formação de Professores, O tema da nossa TPC de hoje é um olhar matemático sobre o ambiente, Vai ser um tema muito bacana, espero que vocês gostem. No próximo slide, nós temos aí o vídeo que a gente costuma passar, em todas as nossas formações, que é aquele vídeo dando dicas de como a gente deve agir aí no chat do Centro de Mídias. Gostaria de pedir a gentileza mais uma vez da produção para passar esse vídeo do chat. Acho que todos conhecem já, né? Vamos assistir ao vídeo? O chat do Centro de Mídias é um dos nossos instrumentos de trabalho. Por isso é importante o bom uso de suas funções. Ele é um canal interno de comunicação entre os professores responsáveis pelas aulas e os professores da rede. Pelo chat, os professores do Centro de Mídias compartilham informações e ficam sabendo se suas aulas estão fluindo bem, se os alunos estão interagindo, se estão fazendo as atividades sugeridas e, o mais importante, se estão aproveitando e entendendo o conteúdo proposto. É bom ficar claro, o chat é um canal importante para os assuntos relacionados aos conteúdos das aulas. Este é o objetivo do chat do Centro de Mídias. Para outras questões não relacionadas às aulas, existe uma outra ferramenta que os professores devem acessar. É o FAQ do Centro de Mídias. Professor, é importante que isso fique bem claro. E sabe por quê? Porque além dos professores, os alunos da rede também acessam o chat do Centro de Mídias e eles conseguem ler tudo que é postado. Tudo mesmo. Já pensou na responsabilidade que isso implica? Então, todo cuidado é pouco, principalmente com a linguagem e conteúdo utilizados. Claro que não precisa usar uma linguagem rebuscada, super elaborada, mas deve ser uma linguagem com tratamento respeitoso aos colegas, sem gírias, sem emojis que infantilizem a mensagem, sem críticas ao trabalho do outro, sem fofocas, ofensas e, claro, sem palavrões. Lembramos sempre que o chat é um local de empatia e respeito aos colegas. E, claro, uma ótima oportunidade pedagógica para os professores mostrarem aos alunos alguns valores de convivência e comportamento, além de ética virtual que devemos transmitir com nossos exemplos. E você sabe, seu login e senha devem ser mantidos apenas com você, que é o responsável pelo que for escrito ou postado lá. Tudo fica registrado no sistema e acompanhado pela SEDUC. Então, o melhor a fazer é não passar suas informações pessoais para ninguém.
Vamos ter orgulho do nosso chat e das relações profissionais que estabelecemos lá. Afinal, se nós, professores, desejamos formar cidadãos críticos e responsáveis pela educação, o melhor é começar com bons exemplos. Certeza que todos aqui dão bons exemplos, né? E vamos utilizar então o nosso chat na formação de hoje, essa nossa ferramenta pedagógica tão importante. E falando de ferramentas aí pedagógicas, né? No slide seguinte, a gente tem aquele momento, né, de já costumeiros nas nossas formações de registro no diário de bordo. Então vamos manter essa tradição nas ATPCs, né? E vamos dar um minutinho para vocês pegarem os materiais, caneta, lápis, enfim, e organizar-se aí para manter esse registro no diário de bordo durante a nossa formação. Um minutinho e a gente já volta. Bom, acho que já deu esse minutinho, né? Então eu gostaria de pedir para passar o próximo slide, que tem aí o nome dos elaboradores dessa pauta, né? Então aí participaram dessa elaboração. O próximo, por favor. Aí esse era o do minutinho. Eu, né, Denise Martins Asnar, estou apresentando essa formação, né, em nome de toda a equipe que contribuiu. A Maria Graziela Varenga dos Santos, que é a moderadora, todo mundo conhece como Grazi, né? Então está aqui conosco nessa transmissão de hoje. O Marcelo Navarro, a Marli Silvana, a Tatiane Rosa, o Vanderlei Odi e o Marcos Paulo Fernandes dos Santos, né? Então todos os professores aí, técnicos aqui da IFAP que compõem a área de Ciências da Natureza e Matemática. No slide seguinte, nós temos os objetivos dessa TPC de hoje, que é aprimorar as aprendizagens por meio de diferentes linguagens de maneira interdisciplinar, pensando aí nas áreas de ciências da natureza e matemática, né? Integrando a matemática como parte importante no desenvolvimento das habilidades de ciências da natureza. Valorizar os conhecimentos construídos na perspectiva da ampliação do campo da investigação. Então, nas sugestões de atividades hoje, a gente vai falar bastante de investigação. Potencializar o protagonismo e a autonomia na aprendizagem. No slide seguinte, nós temos aí as competências e habilidades dos profissionais da educação, seguindo aí a resolução CNE-CP número 1, de 27/10/2020, né? A competência aí, 2, pesquisar, investigar, refletir, realizar, análise crítica, usar a criatividade, buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar as práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. A 5, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docente, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação para comunicar,
acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar aprendizagens. E a 7, desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado com si mesmo, dos outros e do planeta. Na sequência, né, no próximo slide, a gente tem aí as competências gerais do currículo em ação. Nessa formação, a gente vai abordar um pouco mais a competência 1 e a 2. A competência 1 é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural e digital para entender e explicar a realidade e continuar aprendendo e colocar a construção de uma sociedade mais justa, colaborar, desculpa, com a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. E a 2, utilizar diferentes linguagens, tanto verbal, né, oral, visual, motora, libras, escrita, corporal, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Bom, depois de tantas competências e habilidades, no slide seguinte, a gente tem aí o percurso formativo de hoje, né? Então a gente vai começar, já começamos, né? Mas vamos ter aí uma sensibilização. Iremos exibir alguns vídeos, na verdade, uma entrevista que foi dividida em trechos aí, vocês, certeza que vocês vão gostar. Teremos interações no chat, faremos aquela pausa costumeira de 5 minutinhos de intervalo para tomar um cafezinho. Apresentaremos algumas sugestões de atividades, né? Como sempre, aí já tá, virou rotina ao longo de 2021 nas nossas formações. Teremos aquele momento de sugestões para o desdobramento dessa pauta formativa nas unidades escolares, a avaliação, o saiba mais e as referências, né? Então, não difere muito dos percursos das últimas formações, mas foi preparado com muito carinho e espero que vocês gostem da formação de hoje. Então, no slide seguinte, vamos começar aí com essa imagem e propor uma sensibilização. Então, em continuidade aí com a nossa formação anterior de ciências da natureza e matemática, que a gente tratou da investigação científica, né, do letramento científico, a fim de identificar as ações cotidianas que possibilitam a gente compreender esses fatos históricos e essas ações decorrentes das abordagens da ciência, né, nessa perspectiva de promover esse espírito investigativo em nossos estudantes, de formular e resolver problemas, criar soluções com base nos conhecimentos da ciência da natureza, né, e da matemática. Eu gostaria que vocês observassem, né, atentamente essa imagem. Então, ao visualizar essa imagem que foi produzida pelo Rodrigo Gregolé, formador da área de linguagens aqui da EFAP. Muito obrigada, Rodrigo, por contribuir com a nossa formação de hoje. Espero que você esteja nos assistindo. Nessa imagem, gente, tem aí algumas pilhas no canto, né? Vários resíduos que a gente não consegue identificar muito bem, meio que soterrando o planeta Terra, né? Então, a partir dessa imagem, nós gostaríamos de propor uma reflexão. Considerando, né, toda essa nossa bagagem informativa sobre o nosso trabalho presencial com os nossos estudantes em sala de aula, né, esse engajamento dos estudantes,
gostaríamos que vocês aí, né, os professores que estiverem na escola, se tiverem oportunidade, discutam aí no grupo de vocês, discutam com os colegas, e eu gostaria que vocês contribuíssem no chat, né, acerca da seguinte questão que está ali no próximo slide. Perguntinha 1. Quais estratégias, né, podem ser utilizadas para desenvolver essa temática? Então, a gente tem ali um planeta Terra, tem resíduos, tem pilha. Quais estratégias, né, vocês ou nós, né, professores, já utilizamos ou podemos utilizar em nossas aulas para desenvolver essa temática, né? Conte para a gente aí no chat. Teremos 3 minutinhos para essa interação. Os professores que tiverem oportunidade de estar nesse momento coletivo presencial, aproveitem aí para contar para os colegas o que vocês já fizeram e contem para a gente também no chat. Teremos 3 minutinhos para vocês refletirem acerca da questão e colocar as interações e as sugestões que vocês já desenvolveram, pensaram em desenvolver no chat. Eu gostaria de pedir para a produção para manter a imagem um pouquinho na tela, para a gente refletir um pouco mais aí acerca do slide da imagem. Isso, obrigada, do slide 11, para fomentar aí as nossas ideias e a gente colocar as contribuições no chat. 3 minutinhos para essa interação e aí a gente já volta com a Grazi.
Olá, professores. Estou aqui acompanhando tudo que vocês estão escrevendo aqui no nosso chat. Gostaria de agradecer, né? Eu sempre digo nas formações que eu participo que essa troca com vocês no chat, ela é muito rica, né? Tanto para nós formadores quanto para outros professores. E eu estou vendo aqui, viu, Denise? Nós temos quase 5.500 professores nos assistindo e o chat aqui está bombando. O pessoal está participando bastante, falando sobre projetos de reciclagem, de sustentabilidade, e tem algumas respostas assim interessantes que me chamaram a atenção, um pouco diferentes aí das demais, que eu gostaria de estar lendo. Eu vi que a professora Tamara falou sobre a realização de atividades práticas com o desenvolvimento ilustrativo de materiais recicláveis. Eu vi que tem o professor Luciano falou sobre orientações acerca do uso consciente e racional dos recursos naturais. Também tem bastante gente falando sobre reciclagem, conscientização, sustentabilidade, rodas de conversa de como preservar o meio ambiente, de como melhorar o ambiente em que vivemos, né? O professor Matheus colocou assim: refletir sobre os impactos ambientais de tudo que nos cerca. E aparecendo bastante coisa de sustentabilidade. A professora Paula falou promover a sustentabilidade e a reciclagem, propor campanhas de conscientização e elaborar com os nossos estudantes documentários sobre a temática. Enfim, são muitas respostas, Denise. Infelizmente, eu não vou conseguir ler todas. Agradeço aqui as contribuições. Prometo que depois eu vou olhar com carinho todas elas e passo a bola para você, Denise. Obrigada, Grazi. Também gostaria de agradecer, né, a todos que colocaram as contribuições, muitas ideias bacanas. Muito obrigada mesmo por toda essa contribuição no chat. E eu estou tentando achar aqui, mas eu não consigo o nome do professor que colocou de uma gincana de sustentabilidade. Eu acho que era Gincamundo, bem eu bacana. Vi aqui, Denise, eu perdi me chamou a atenção e eu perdi o nome do professor também. Até alguém colocou no chat professor. assim, já tem 5.500, então 5.603 agora, gente. É muita informação junto, mas a gente, como a Grazi disse, a gente lê todas as interações do chat, a gente faz a extração do chat, né, Grazi? Antes de organizar aí a próxima formação, a gente Com lê certeza. Todas as informações. Gostaria também de agradecer a professora Rosimeire, né, linda, colocou que nós estamos lindas hoje, Grazi. E aí eu lembrei que eu não fiz a minha audiodescrição, né, gente? Então hoje eu sou morena, cabelão cacheado, abaixo dos ombros, né? Hoje eu estou aqui maquiada com batom lilás, combinando com a minha blusa, também lilás, roxinha aí, né? Com um colar amarelo e com um brinco amarelo, gente, que eu tenho que contar para vocês. Não sei se eu posso contar, mas eu comprei na Feira da Consciência Negra que teve aqui em São Paulo. Super ótimo, gostei do meu colar. Então, super indico aí um colar de cordas amarelo. Esquecemos, né, Grazi, da nossa audiodescrição. Desculpa. Esquecemos. E obrigado, professora Rosimeire, por ter lembrado aí no chat. Esquecemos, eu também vou fazer a minha audiodescrição, mas eu gostaria de dizer que quem falou da gincana, da Gincamundo, foi a professora Vanessa. Muito boa a ideia, que chamou a minha atenção. Enquanto a Denise fazia a audiodescrição dela, eu fui procurar no chat, porque chamou minha atenção a palavra Gincamundo, né? Bom, eu estou com uma blusa azul marinho, e ela tem listas vermelhas e brancas, né? Essas listas estão na gola e na manga, né? Meu cabelo não é um cabelão como o da Denise, ele é mais na altura do ombro, mas ele também está cacheado, né? Para parecer pintado de vermelho, mas não sei, tá uma cor diferente aí, a cor da tela, escuro, e eu sou branca, quase cor de fantasma,
e estou usando um batom marrom avermelhado. Quase cor de fantasma, é ótimo, Grazi. Achei também a professora Flávia. Ela disse aqui que eles recolheram lacres, né, de latinhas e doamos para o Hospital de Amor. Então, teve vários professores também colocando ações, né, práticas mesmo, contribuindo aí com a questão do bairro, como a professora falou que arrecadou dinheiro aí, arrecadou materiais recicláveis, vendeu, e contribuiu com a melhoria do bairro. Muitas informações mesmo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Sem toda essa contribuição, a nossa formação não seria possível, tá? O Dê, só Oi. mais um recadinho. Eu queria agradecer a professora Vanessa, que ela falou do Gincamundo, e ela disse que se a gente quiser, ela pode enviar fotos, mais informações. Então, eu queria agradecer e falar, professora Vanessa, entre em contato com a gente, que você será muito bem-vinda a dar um depoimento na nossa pauta de matemática e ciências da natureza. Para esse ano está terminando, mas para 2022, uma grande... É muito importante que vocês, professores, compartilhem experiências, essa troca com a rede é muito bem-vinda. Então, professora Vanessa, aguarde seu contato. Aguardamos, sim, né? É muito bom a gente poder, né, exibir nas nossas formações, nas nossas ATPCs, compartilhar essas boas práticas, né? É gratificante, é muito bom mesmo. Falando em compartilhar experiências, em boas práticas, aí gostaríamos de exibir agora um trecho, né, da entrevista que a Tatiane Rosa, formadora aqui da EFAP, da área de matemática, fez com o professor Marco Assis, desculpa, né? Falando um pouquinho sobre a relevância de estatísticas, de indicadores, para uma abordagem assim, para subsidiar os estudantes nesse processo aí, pensando também na melhoria da qualidade de vida, pensando nas questões ambientais, né? Então, eu gostaria de pedir para a produção, por gentileza, exibir aí o VT2, né? Que a gente já exibiu um vídeo, esse é o VT2, que está ali no slide 14, né? O primeiro trecho dessa entrevista feita com o professor Marco Assis. Né? Espero que vocês gostem dessa entrevista, desse primeiro trecho. Ao longo da nossa formação, nós vamos exibir também os outros trechos da entrevista. Produção, por gentileza, o VT2. Bom dia, professores. Aqui é a Tatiane, técnica da EFAP. Bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje a temática vai ser sobre estatística, né? Vamos falar um pouco sobre essa temática hoje aqui na formação. E estamos com o professor Marco Assis. O professor Marco já faz parte das nossas transmissões aqui da EFAP, né? Na recuperação e aprofundamento. Passo a palavra para o Marco. Bom dia, Marco. Olá, Tatiane, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos, né? Que bom, que bom. Bom dia a todos os professores, a todas as professoras que nos acompanham nesse momento, né? Nesse processo aí de ATPC de vocês. É sempre muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar de matemática, de estatística, do ensino da matemática, de educação matemática, como eu digo. É sempre um prazer muito grande, né? Eu vou aproveitar até que o nosso tempo aqui, o nosso espaço, ele está um pouquinho mais à vontade hoje, para poder me apresentar um pouquinho a todos vocês, nas transmissões de etapa, nas transmissões de série que eu já venho fazendo há algum tempo, como o nosso tempo ali ele é cronometrado, por assim dizer, né? Eu acabo não gastando aquele tempo que é tão precioso, me apresentando a vocês, mas eu acho que nesse momento agora pode ser bastante importante isso. Então, como a maioria de vocês já me conhece, me chamo Marco, professor Marco Assis,
A minha formação, eu tenho licenciatura em matemática, então, desde o início da minha opção, da minha carreira, né, para a minha vida, eu escolhi ser professor de matemática. Eu fui fazer um curso de licenciatura, né, eu já queria isso já. Já gostava muito já de matemática e me encantei mais ainda. Tive um time de professores assim que, de fato, tinham o dom de nos encantar, nós, que eu digo, nós alunos, né, da graduação naquela época, e foi quando eu tive contato com a educação matemática, e aí foi quando, foi paixão à primeira vista, não teve jeito, o que me fez, né, continuar os estudos. Fui fazer um curso de especialização na mesma instituição, aqui em Guarulhos, da cidade de Guarulhos, eu sou daqui, né, não sei se alguns já sabem. Depois, na sequência, fiz mestrado no ensino de ciências e matemática e, por último, o meu último curso, minha última aventura acadêmica foi o doutorado em educação matemática, tá bem? Então, acho que é uma chance que a gente está tendo aqui de se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Então, é isso. Então, bom dia a todos. Então, Tatiana, eu estou à disposição, estou aqui à sua disposição para tentar atender da melhor maneira possível e contribuir com a reunião de todos vocês. Então, vamos lá, Marco, para a nossa primeira pergunta, né? Qual a importância da probabilidade estatística na formação dos nossos estudantes? Poxa vida, hein, Tatiana? Essa pergunta, essa é aquela pergunta de R$1 milhão quase, né? Que bom. Não, é difícil, é uma pergunta difícil, mas eu vou tentar me esforçar aqui para tentar atender aí e tentar contribuir com a discussão de vocês, que acredito eu que sirva para isso. Bom, eu acho que o primeiro passo, né, quando a gente pensa assim no papel, né, sobretudo da estatística, na formação dos nossos estudantes, no ensino da probabilidade, é que a estatística, ela, podemos assim tentar resumir como sendo a ciência de análise de dados. E aí, isso eu acho que até traz algum incômodo, porque a gente sabe que é muito comum, no senso comum, as pessoas confundirem a estatística com matemática, né? A minha orientadora no doutorado, a professora Cileda, ela sempre evidenciava que a estatística é a ciência do número em contexto, né? Isso era sempre muito legal, a gente sempre gostava muito de ouvir ela falar sobre essas coisas. Então, só que é uma ciência que utiliza a linguagem matemática, né? E nós, como sendo professores de matemática, isso já é um ganho significativo, há de convir comigo. Porém, não é suficiente para que a gente, de fato, contribua com a formação dos nossos estudantes, com tudo aquilo que a estatística ela pode nos fornecer, né? Então, é bem importante que talvez a gente já tenha essa conceitualização, né, matemática e estatística, para que não haja aí uma mistura das ideias e dos conceitos. E daí vem uma necessidade ainda maior de nós, enquanto professores de matemática, ao ministrarmos aulas ou conteúdos de estatística, que a gente tome um cuidado muito grande de não se apegar estritamente ao que há de matemática na estatística. Então, é necessário os cálculos, os algoritmos, as fórmulas, sem dúvida nenhuma que é. Talvez a minha preocupação, por assim dizer, enquanto também professor, formador de professores e pesquisador da área, é que a gente não fique, que a gente não restrinja o nosso raio de atuação apenas olhando para a parte matemática da estatística. E que a gente, então, mostre para o estudante, que a gente traga para o contexto da sala de aula os conceitos, as ideias, que elas são tão importantes para que a gente possa sobreviver no mundo que nós vivemos hoje, que é uma chuva, é uma tempestade de informações, de gráficos, né? A gente está muito acostumado a ver na televisão, na internet, as pessoas até gostam de trazer aspectos quantitativos, porque isso traz um pouco mais de seriedade para a informação, para o estudo,
mas a gente sabe que nem sempre essa linguagem estatística, esse tratamento da informação é feito de forma a não cometer equívocos, né? Isso para acreditar que todos tenham boa fé ao promover algumas informações. Então, é necessário que o nosso estudante seja capaz de fazer esse filtro, de analisar essas informações de forma coerente, para que ele perceba uma escala, talvez, utilizada de forma equivocada, para que ele perceba que a omissão de legendas, talvez, pode ser um problema grave para a interpretação daquelas informações. Então, escalas inapropriadas, como eu disse agora há pouco, para que sejam evitados erros de leitura dessas informações que utilizam da estatística, né, para se comunicar. E aí, nessa perspectiva, olha só como a coisa vai se desdobrando, né? Hoje em dia, na pesquisa em educação matemática, isso pelo mundo afora, já se entende-se que é necessário que a gente se atente à questão do letramento estatístico e do letramento probabilístico, que são conceitos que vão além da simples, entre aspas, simples, entendam bem o que eu quero dizer aqui, é um simples necessário, mas é da simples manipulação matemática de dados. Então, eu calculo uma medida de tendência central, por exemplo, eu calculo uma média. O que aquilo significa? Se talvez perguntarmos como eu calculo a média, talvez muitos ou todos, na sua integralidade, vão dizer, soma tudo, divide pelo número, tá? Mas o que ela quer dizer? O que é a média? Por que eu uso média e talvez não uma mediana? Ou quando eu devo usar mediana e não a média? Então, é essa discussão que é necessário, que faça parte do nosso cotidiano, que faça parte do nosso dia a dia, né? E isso faz parte de um letramento estatístico, que é algo que a gente precisa lutar todos os dias, para que a gente, inclusive, evite, né, muitas vezes essa enxurrada de fake news que a gente está vivendo ultimamente no nosso país, que porque as pessoas normalmente, ainda mais quando envolvem gráficos e números e tabelas, aquilo é verdade, claro que é, e nem sempre é de fato. Então, para as nossas aulas de estatística, para o processo de ensino, é necessário cada vez mais que a gente traga isso à tona para a sala de aula, né? Cada vez mais. E aí, então, eu faço um link com a pergunta: qual é a importância da probabilidade estatística na formação dos nossos estudantes? Que foi a pergunta que a Tatiane acabou de me fazer. Sem dúvida nenhuma. Tendo esse viés do letramento estatístico e do letramento probabilístico, isso vai fazer com que os nossos jovens possam exercer, de fato, e de forma cada vez mais intensa e coerente, a sua cidadania. Porque é a partir disso que ele vai conseguir fazer uma leitura de mundo. Então, sem dúvida nenhuma, Tatiana, se a gente for pensar... e óbvio que isso aqui é só um bate-papo, né? A gente está conversando aqui um pouquinho sobre, mas se a gente for pontuar todas as contribuições que a probabilidade e que a estatística pode, né, nos favorecer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de fato é algo que vale muito a pena, né? Que a gente se debruce sobre isso. E aí também acho que é até importante fazer mais uma ressalva em relação ao letramento, que o letramento, por sua vez, não é algo que é ensinado, tá, pessoal? Então, acho que isso também é importante. Isso, na realidade, é um processo desenvolvido pelos estudantes. O que me cabe, enquanto professor, é fazer a intermediação do conhecimento estatístico com a possibilidade dessa construção feita pelo próprio estudante. Isso eu acho que é bem legal. Eu não gosto muito do termo mediador. Um dia eu assisti uma palestra, que agora não vou me recordar agora do nome da professora, é uma pena, mas uma fala dela que me deixou muito
muito marcado, é que talvez o professor seja um organizador do saber, um organizador dos processos, né? E para que o estudante, então, possa avançar, possa caminhar, né? Talvez o termo mediador parece que é alguém que está ali no meio, né? Né, serve de ponte, eu não sei se é bem isso, né? Talvez seja organizar todo o espaço didaticamente coerente, né, para que então o processo de aprendizagem possa acontecer. Então, essa coisa do letramento, seja o letramento estatístico ou o letramento probabilístico, ele não é algo a ser ensinado, é um processo. Por isso da importância também de revisitarmos a todo tempo, do currículo em forma de um espiral, né, que a gente fala tanto isso, porque de fato é a cada passo, a cada novo momento, há um aprofundamento, há uma recuperação de algum jeito, caso alguma coisa tenha ficado para trás. É nesse sentido, né, que a gente traz a ideia de letramento. E óbvio, não é o nosso espaço aqui, né, trazer definições, slides, PowerPoint, coisa do tipo, não é o espaço para isso. Mas fica a dica, né, para aquele professor que quer, né, se manter atualizado, que quer trazer para a sua classe, para a sua turma, para os seus estudantes, aquilo que entregar a eles aquilo que a gente consegue fazer de melhor, né? Busquem literatura, busquem conversar, busquem mais informações sobre a ideia do letramento estatístico e do letramento probabilístico, né? Que vai além do tratamento matemático. E isso também nos traz mais responsabilidades. Por quê? Também viu, Tatiane, eu posso estar me alongando um pouquinho na minha resposta, mas é que uma coisa vai puxando outra. E a gente sabe que, na grande maioria das vezes, nós, professores, não tivemos uma formação em educação estatística, por exemplo. Com muito, nós tivemos uma disciplina denominada estatística, aonde ela se preocupava estritamente no tratamento matemático da estatística, que hoje já não serve mais para nós, somente isso, devido à revolução, né, tecnológica do mundo em que vivemos, da sociedade em que estamos inseridos. Então, é necessário buscarmos a todo tempo a formação continuada, é necessário buscarmos a todo tempo um aperfeiçoamento da nossa profissão. E isso é inerente a ela, né, pessoal? Somos professores, então isso é uma tarefa que já vem com ela já, e que a gente tem que dar conta, não tem jeito. Tá bom? Por isso que não dá para parar de estudar nunca, né? Não tem jeito, tem que estudar sempre. É isso, Tatiane. Verdade, né? Concordo com o professor Marco. Não dá para a gente parar de estudar nunca, né? Quando a gente entra na área da educação, esse bichinho nos pica, a gente começa a estudar e não para nunca. O tempo todo a gente está se aperfeiçoando, está estudando, né? E nós de ciências da natureza, além da estatística, nós tivemos também bioestatística, né? Eu tive, acho que muitos de vocês que estão aí no chat também. E o que seria de nós aqui sem vocês no chat? A professora Mariana colocou aqui: não está transmitindo no canal de recuperação e aprofundamento? Não. Fui lembrar disso agora, desculpa, gente. O que acontece? A gente tinha uma primeira informação, né, que dia 1º e dia 2 de dezembro, hoje, né, seria aplicada a prova do Saresp. E aí depois essa data foi mudada para a semana que vem, ali no dia 9 e no dia 10. Como nessas datas a gente tem as transmissões de recuperação e aprofundamento nos canais de recuperação e aprofundamento, e aí envolve vários professores, inclusive o professor Marco também faz transmissões, né, nesses canais de recuperação, ele faz transmissão de etapa. E aí a gente já fez toda uma operação, todo um movimento para que nesse horário agora,
né, que estamos aqui ao vivo no canal Formação de Professores. Os outros professores que fazem as transmissões de recuperação e aprofundamento, eles estão gravando, né, essas transmissões de recuperação e aprofundamento, que seriam ao vivo de manhã e ao vivo à tarde, excepcionalmente essa semana, né, essas transmissões estão sendo gravadas agora, de manhã, e serão exibidas no período da tarde, às 15h45, né, e reprisadas no período noturno, começando às 19h45. Eu acho que, se não me falha a memória, é esse o horário, tá? Então, muito obrigada, professora Mariana, por ter lembrado, né? Foi enviado comunicados, né? E foi também divulgado nos cards semanais nas redes sociais da Secretaria de Educação sobre essas transmissões que, excepcionalmente, né, a gente vai gravar, estamos gravando agora, tem uma equipe, né, uma produção fazendo essas gravações agora no período da manhã, dessas formações de recuperação e aprofundamento, né? Então, ontem foram gravadas no período da manhã e exibidas à tarde e à noite as transmissões de língua portuguesa, e hoje de matemática e ciências da natureza, aí para os professores matemática para todos os anos séries e ciências da natureza para os professores de ciências do 9º ano e da 3ª série do ensino médio de química, física e biologia. Muito obrigada por ter lembrado aí no chat, tá bom? E voltando aqui, né, depois desse parênteses, sobre as transmissões de recuperação, eu gostaria de propor a vocês mais uma interação. Então, falando um pouquinho do conteúdo dessa primeira parte da nossa entrevista com o professor Marco Assis, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade de participar dessa nossa formação de ciências da natureza e matemática. E aí, eu gostaria de pedir para a produção projetar a perguntinha que está no slide 15, para a gente refletir sobre ela e interagir no chat, né? Então, essa nossa segunda interação é essa, né? Questãozinha 2, como você relaciona a estatística a seu componente curricular no desenvolvimento das habilidades dos seus estudantes? Então, pensando lá, quando a gente vai desenvolver uma habilidade, no meu caso de ciências da natureza, né, de ciências ou de biologia com o meu estudante, como que eu consigo aí relacionar, né, essa questão da estatística, né, que o professor Marco comentou um pouquinho com a gente hoje nesse primeiro momento da entrevista, tá? Então, 3 minutinhos, acho que no próximo slide tem aí os minutinhos, 3 minutinhos para a gente refletir, discutir aí entre os pares, os professores que estão assistindo em grupos, né, nas unidades escolares, e colocar aí para a gente no chat, para a gente conversar mais um pouquinho nessa nossa manhã de quinta-feira sobre essa questão. Como relacionar a estatística com o nosso componente? Vamos lá? 3 minutinhos. Eu e a Grazi estaremos aqui de olho no chat. Como a gente não tem musiquinha hoje, né? Fica esse silêncio todo. Grazi, o que você acha da gente já ir comentando? Porque, nossa, tem muita interação, né? Agradeço Podemos. todos os professores que estão participando ativamente do chat. O chat está bombando, né, Grazi? Tá, eu estava aqui cronometrando os 3 minutinhos,
mas realmente a gente já pode ir, eu já posso ir comentando, né? E os professores podem continuar escrevendo, como eu sempre digo, essa troca ela é muito rica, ela é muito bem-vinda, né? Eu estou vendo aqui, Denise, que vários professores estão colocando com relação ao tratamento de dados. Teve uma professora que gostou muito da fala do professor Marco e perguntou se pode ouvir mais. Bom, nós temos mais 2 trechos de entrevista com o professor Marcos, o professor Marco, ele ainda vai falar mais um pouquinho para a gente, e eu concordo com você, professor, eu também sou fã do professor Marco. Eu estou vendo aqui bastante gente falar sobre levantamento de dados, indicadores, indicadores da Covid, né, taxas de casos de Covid. O professor Ítalo, ele comentou, né, ele deve ser professor de biologia, ele colocou assim, taxa de vacinação, Covid, dengue, saneamento básico por região. A professora Adriana comentou o seguinte, estatística é essencial para tratar dados e disparar resultados que ajudam em tomadas de decisão. Isso vale para todos os componentes curriculares. Eu concordo, professora Adriana, eu acho que estatística, né, é uma componente que pode perpassar por todas as componentes, né, da área de linguagem, da área de ciências humanas, não só em ciências da natureza. Alguns professores aqui também estão comentando sobre gráficos e tabelas. A professora Cláudia fez um comentário interessante dela, ela falou assim, na sala de aula, faço um levantamento da cor dos olhos e fazemos uma tabela. É bem interessante, é trazer para o dia a dia algo que está na realidade deles, né? E a professora Clarissa, são muitos os comentários, eu vou ler o da professora Clarissa para a gente fechar e você dar continuidade. Ela fala assim, qualquer tipo de pesquisa científica, em geral, precisa de um tratamento estatístico adequado para ser válido. É importante trabalhar o rigor nas pesquisas e em ciências da natureza. Olha, eu concordo com a professora Clarissa, e eu acho que essa é uma fala, e eu fecho com ela, né, que não é só para ciências da natureza, é para todas as componentes curriculares, tá certo? Agradeço mais uma vez a colaboração de todos vocês, né? Não vou continuar lendo aqui, porque senão eu não vou deixar a Denise prosseguir a TPC. Mas, como nós falamos, depois nós vamos olhar com todo carinho o chat de vocês e as contribuições que são muito bem-vindas. Obrigada, Grazi. É que a gente gosta muito, né, dessa troca, desse bate-papo. Somos todos professores e a gente gosta de conversar, mas infelizmente nós temos um horário, né, um tanto quanto reduzido, porque o assunto rendeu muito e se deixar, gente, a gente fica aqui conversando horas e horas. Aí eu tenho uma aqui para destacar. A professora Eleni, ela coloca o seguinte, também gostei muito da entrevista. Olha só que bacana, o professor Marco vai ficar feliz. Como o professor mencionou, é importante analisar os dados de forma crítica e devem ser levados em consideração com o desvio padrão desses dados para que os resultados sejam confiáveis. Então, ela destaca aqui essa questão da confiabilidade desses dados, né? Muito bacana, agradeço mais uma vez todas as contribuições no chat, né, gente? E é isso a gente percebe, né, por todas essas contribuições, que a estatística, ela está aí vinculada, perpassa todas as áreas do conhecimento, né? E pode auxiliar de maneira significativa a aprendizagem dos nossos estudantes. Tanto aí como apareceu na coleta de dados, para analisar esses dados, interpretar, né? Tanto quanto fenômenos do passado, previsão do tempo, probabilidade de eventos futuros, enfim, tem uma gama aí. Teve um professor que colocou, não vou lembrar o nome, sobre a bioestatística, análise de crescimento de um vegetal. Então, são inúmeras as possibilidades aí para auxiliar a aprendizagem dos nossos estudantes, considerando a estatística, né? E aí,
Dando continuidade, né, aqui a nossa formação e atendendo a pedidos, vamos exibir, né, a segunda parte de 3 aí da nossa entrevista com o professor Marco Assis, né? Que bom que vocês gostaram e ele ainda tem muito mais para contribuir conosco sobre essa questão da estatística, né? E ele vai falar um pouquinho sobre a importância dos experimentos, simulações, nesse processo de ensino-aprendizagem. Gostaria de pedir à produção a gentileza de colocar aí no slide 17, deixa eu só ver o nome aqui que eu me perdi, o VT3, que está aí no slide 17, que é o nosso segundo trecho da entrevista com o professor Marco Assis. Poderia exibir o trecho, por gentileza, produção? Bom, enquanto a produção localiza o vídeo, eu gostaria de pedir de agradecer mais uma vez as inúmeras contribuições no chat, gente, e que até a próxima formação a gente vai ler todas com muito carinho. Muito obrigado por esse momento de troca, tá? Ah, o vídeo já está no ponto. Muito obrigada, produção. Legal, Marco, é isso mesmo. Tem muito a ver o que você comentou agora com a nossa segunda pergunta, né? Qual a importância dos experimentos e simulações no processo de ensino e aprendizagem desses estudantes, Marco? Caramba, Tatiane, olha, tá vindo uma melhor do que a outra hoje. Tá vindo uma pergunta mais interessante do que a outra. Não, mas de verdade, eu fico feliz mesmo. Ainda que sejam perguntas desafiadoras, mas eu acho que são extremamente pertinentes ao nosso fazer em sala de aula, né? Então, eu acho que vale muito a pena. É óbvio que a ideia não é esgotar esses assuntos todos, né? Num breve bate-papo que eu estou tendo aqui com você, mas, sem dúvida, talvez seja trazer algumas considerações, algumas provocações, por que não dizer, né? Então, eu acho que, eu entendo no ensino, né, da estatística, da probabilidade, a questão dos experimentos e das simulações, elas, assim, talvez seja até um pouco de exagero da minha parte, mas de fato é o que eu sinto, elas são imprescindíveis. Sobretudo quando se tem em mente o desenvolvimento do letramento estatístico ou probabilístico. Por que isso eu digo? Porque vamos imaginar que você proponha ou você esteja discutindo a probabilidade de eu, de repente, arremessar um dado e ter a face que contém o número 2 voltada para cima, né? Bom, se você pensar isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, bom, aí você chegou lá, então, que a relação... Vamos mudar um pouquinho o problema, que eu acho que vai facilitar aqui para nós. Vamos imaginar, então, que o nosso problema fosse arremessar um dado e que saísse um número par na face superior, na face voltada para cima, fosse um número par. De um dado comum, não viciado, tudo aquilo que nós já estamos acostumados a lidar. Então, nós temos 3 possibilidades, 3 casos de sucesso, num total de 6 possibilidades, porque são 6 faces que nós temos lá no dado. Então, ficaria a probabilidade de 3 sextos e logo 1 sobre 2, meio, 0,5, se eu multiplicar isso por 100, 50%. Então, a chance de eu arremessar um dado e sair uma face com número par voltada para cima, ela é de 50%. Muitas vezes o estudante entende o quê? Se eu jogar ela, então, 10 vezes, se eu arremessar o dado 10 vezes, 5 vezes vai sair o número 2 para cima, e as outras 5 vai sair um número qualquer que não seja lá um número par, serão os números ímpares. E aí a gente percebe que isso não acontece. Ele pode, de repente, jogar as 10 vezes, e as 10 vezes ele vai perceber que vai sair um número ímpar. Não sei, pelo acaso, pela aleatoriedade. Todas as vezes saíram lá números ímpares. E aí o que fazer? Então quer dizer então que a teoria está errada? Quer dizer então que a probabilidade não existe? Quer dizer então que o professor estava me enganando? Não.
E utilizando as simulações, utilizando experimentos, você, muitas vezes, e sobretudo, quando conseguimos que essas simulações, esses experimentos, façam uso das tecnologias digitais, softwares, laboratórios virtuais, mesmo um Excel, por exemplo, né, lá do pacote Office, se conseguirmos fazer isso, vai ser possível efetuar essa repetição facilmente por mais de 1000 vezes, por exemplo. E a partir de 1000 vezes, de 10.000 vezes, que a máquina vai gerar, talvez a gente comece já a encontrar um pouco mais de aderência daquele resultado do cálculo com os experimentos realizados. Então, sem dúvida nenhuma, a utilização de experimentos, de simulações, elas são, assim, de fato, como eu disse anteriormente, e aí eu até peço desculpa se eu estiver pecando pelo excesso, mas é que, de fato, é imprescindível que a gente traga isso para a sala de aula. É imprescindível. Inclusive os jogos, né, que também é uma outra ideia que não estava na sua pergunta, mas eu me sinto à vontade aqui de falar. Os jogos também fazem, de fato, toda a diferença, né? Isso ajuda muito o nosso processo de ensino. E aí, sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Aí a gente tem que olhar, né, Tatiane? Tem que olhar para a didática da estatística, a didática da probabilidade. Tem muita coisa sendo produzida no Brasil. Por esses dias eu vi uma entrevista num programa no YouTube também, da professora Celi, lá da Unixul, aonde ela diz que a produção, né, científica voltada para a didática da estatística, a didática da probabilidade, a nossa produção nacional, ela de fato, ela vem assim num ritmo muito grande, muito grande. É um ritmo de crescimento muito forte. Então, nós temos aonde beber, né? Eu digo assim, nós temos a fonte aonde de nos alimentarmos nesse sentido, de melhorarmos a nossa formação, né? Está posto, está aí. Normalmente, esses artigos, essas pesquisas, elas normalmente elas são livres, acesso livre, liberado, todo mundo tem acesso e consegue ver, né, consegue perceber a experiência que foi realizada, quais foram os resultados obtidos. Isso não quer dizer que se eu reproduzir aquilo na minha sala, eu vou conseguir os mesmos resultados, mas são parâmetros, são ideias, são sugestões, são possibilidades, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, cada vez mais olhar para isso. Então, a questão dos experimentos e da simulação, para a gente poder fechar essa pergunta tua, eu entendo que elas são imprescindíveis e, sobretudo, pela liberdade que ela nos dá de reproduzir aquele experimento ou aquela simulação várias vezes, a ponto de eu me afastar da matematização e olhar talvez mais para o conceito, compreender mais as ideias, os fundamentos, que de fato é isso que vai me ajudar a fazer essa leitura de mundo que a estatística nos permite que seja feita, desde que eu entendo o que está posto ali. Então, tem até uma situação, se você me permitir, eu não sei qual que é o nosso tempo aqui, Tatiane, mas se eu estiver falando demais, você pode me interromper, não tem nenhum problema, mas eu costumo, inclusive, quando eu estou ministrando as aulas de estatística para as minhas turmas, eu até faço um experimento mental ainda, discutindo apenas o conceito, uma média, né, o cálculo de uma média. Eu encontrei uma média igual a 5 para uma determinada distribuição, encontrei a mesma média 5 para uma outra distribuição. Essa média 5, ela significa a mesma coisa nas duas distribuições? Será que ela quer dizer a mesma coisa? Será que ela tem o mesmo grau de importância? Será que talvez eu não tenha que olhar
para como os dados estão distribuídos nessa minha distribuição de frequência. Será que eles estão próximos da média? Será que eles estão em torno da média? Será que eles estão estritamente afastados? Talvez aí só olhar para a média não seja o suficiente, talvez eu tenha que olhar para uma medida de dispersão, talvez eu tenha que olhar para um desvio padrão para validar essa média, se essa média de fato ela é relevante para o meu estudo ou não. Então perceba que essas questões normalmente a gente consegue fazer com bastante desenvoltura, a gente consegue fazer com bastante engajamento dos estudantes, quando eu utilizo as simulações, quando eu utilizo essas possibilidades, né, dos experimentos, que eu acho que é o que promove esse tipo de discussão. Então, calcular a média é importante, a gente precisa, calcular o desvio padrão também o calcular uma medida separatriz, por exemplo, também o é, um quartil, um decil, um percentil, tudo isso é muito relevante. Mas a nossa luta diária é que só isso não é suficiente para que eu ofereça para o meu estudante um bom curso de estatística, uma boa aula de estatística, uma boa disciplina de estatística. Agradeço mais uma vez, né, ao professor Marco, a técnica Tatiane aqui do EFAP, que gentilmente fez aí essa entrevista. E eu gostaria de compartilhar uma sugestão do professor Sérgio, que ele colocou aqui no chat, né? Ele dá como sugestão o livro Guia Mangá de Estatística, da editora Novotec, que é uma boa indicação de leitura para os professores, as professoras, por apresentar exemplos de estatística. Aí ele destaca aqui, gente, né? Acho que vocês leram aí no chat. Um ponto negativo, né? Um ponto de atenção é o fato da história descrever uma aluna que está apaixonada pelo seu professor particular. Mas eu acho que vale a pena, né? Já tem esse ponto de atenção, mas esses guias mangás, eles são bem interessantes. Eu tenho dois, eu já li dois, né? O de bioquímica e o de biologia molecular, então puxando aqui a sardinha para a área de ciências da natureza, né, que é a minha área de Ah, atuação, é, vale a Denise? Eu pena já a li o de leitura. eletricidade. O de Aí, eletricidade é muito bom, puxando para a área de física, te cortando e puxando para a área de física e química também. O de eletricidade ele é muito bom, até para trabalho interdisciplinar, com a parte de pilhas, baterias e a parte de eletricidade em física. então, fica a dica, que são vários guias, né, de mangá, com várias histórias interessantes. Então, obrigada, professor Sérgio e Grazi, por compartilhar as dicas desses guias com vários objetos de conhecimento e várias temáticas. Melhorou, Grazi? Não fica pro lado de ninguém. Melhor assim. Pegamos todas as áreas. Estou satisfeita. Obrigada, gente, por essa compartilhar essas experiências, essas dicas no chat. Como a Grazi já falou, a gente vai ler tudo com calma depois, antes da próxima formação. E eu gostaria, né, de pedir para a produção colocar o slide 18 aí na tela e vamos fazer uma pausa rápida de 5 minutinhos, né, como de costume nas nossas formações, para a gente dar uma esticada aí nas pernas, tomar um café, tomar uma água e já já a gente volta para compartilhar aí algumas sugestões de atividades, né, para as diversas séries e anos, para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, a gente vai deixar aí o slide na tela, uns 5 minutinhos, e a gente já já volta. Vou aproveitar para tomar uma água também. Obrigada, produção. Esse slide mesmo.
Obrigada, pessoal. Voltamos, né? Agradeço vocês por estarem aqui conosco nessa formação de ciências da natureza e matemática. E aí a gente conversou bastante, contribuiu muito aí no chat, essa nossa conversa aí como professores, a gente acaba falando um pouquinho demais. Então, com o horário um pouquinho apertado, mas vamos dar sequência aqui na nossa formação com as sugestões, né? Rapidamente, algumas sugestões de atividades. São só sugestões mesmo, pensando um pouquinho nessa questão da estatística, né? Pensando aí de a gente tentar auxiliar de alguma maneira, né, significativa o trabalho pedagógico em sala de aula, tanto pensando nessa coleta de dados, análise, interpretação, né, dos mais variados fenômenos, envolvendo as nossas duas áreas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Eu gostaria de pedir para a produção a gentileza de passar o slide 21, que a gente vai começar com as sugestões aí, começando pelo sexto ano, né? Antes disso, falar um pouquinho. Sexto ano, obrigada. Habilidade aí de matemática dos anos finais. Essa é uma habilidade de retomada. Desculpa, eu acho que não é do sexto ano, é do oitavo ano. É uma habilidade de retomada, a EF07MA34, que fala sobre planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculos de probabilidades ou estimativas por meio de frequência e ocorrência. O objeto de conhecimento são aí os experimentos aleatórios. Né? Tem aí um print da atividade que está lá no caderno do estudante do sétimo ano, lá do volume 4. Então, como sugestão para essa atividade de matemática, né, ela pode ser trabalhada inicialmente a atividade 1 de probabilidade dessa situação de aprendizagem 8, que está lá na página 103 do caderno do aluno. Para essa atividade, inicialmente, a sugestão, né, é que a gente possa realizar uma roda de conversa. Em seguida, explorar aí com os nossos estudantes de forma interdisciplinar as probabilidades que estão associadas a diversas situações do cotidiano, inclusive na verificação de dados, na preservação do meio ambiente. A partir de probabilidades é possível explorar um espaço amostral e a probabilidade de um determinado evento acontecer, né? E a partir disso, nós professores podemos trabalhar as questões ambientais, como por exemplo, os riscos ambientais correspondentes a uma estimativa prévia e a probabilidade de ocorrência de um acidente, né? E a avaliação das suas consequências, que seriam a magnitude sociais, econômicas e ambientais. Agora sim, no próximo slide, a gente tem aí a sugestão de atividade de ciências do ensino fundamental aí do sexto ano. A habilidade é do sexto ano, é a EF06CI14, reconhecer e explicar os movimentos de rotação e translação da Terra, da inclinação do seu eixo de rotação e o plano de órbita em torno do Sol, que originam eventos como as mudanças da sombra dos objetos ao longo do dia, em diferentes períodos do ano. O objeto de conhecimento é a forma e estruturas dos movimentos da Terra. Aí tem um print para ilustrar, né, do caderno do aluno, volume 4, lá da página 165 e 166. Então, a proposta aí, pensando numa atividade de ativação inicial, seguimos com a utilização de uma metodologia muito conhecida, utilizada por todos nós, né? Que é a sala de aula invertida, onde os estudantes fariam um primeiro contato sobre a temática por meio de pesquisas na internet, em fontes confiáveis, artigos, livros, textos didáticos, o que a gente tiver ali disponível na nossa unidade escolar, né? E após essa pesquisa, fazer uma roda de diálogo, de conversas, né? Que pode ser feita a leitura de um texto dessa atividade, as pesquisas realizadas pelos estudantes de forma prévia, né? Poderiam ser apresentadas, que trarão mais propriedade para enriquecer aí o debate, a leitura do material de apoio.
e poderá ser explorado com os estudantes algumas questões. Como sugestões, no próximo slide, temos aí umas sugestões de questões para serem utilizadas em sala de aula. Então, algumas perguntas. Você valoriza a importância da previsão do tempo no seu cotidiano? Será que a previsão do tempo é importante no dia a dia, né, de milhões de trabalhadores, né? Se a gente costuma consultar essa previsão, né? Se essa previsão é importante nos mais diferentes setores da economia, enfim, são várias sugestões. Na sequência, aí, tem a habilidade EF, no próximo slide, a sugestão de atividade para o 7º ano. A gente tem aí a habilidade EF-CI, EF07 e CI15, investigar fenômenos naturais como vulcões, terremotos, tsunamis e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo de placas tectônicas, objetos de conhecimento, fenômenos naturais, terremotos, tsunamis, placas tectônicas e deriva continental. A sugestão, né, a gente tem aí um print do material do aluno, tá? Tô falando um pouquinho rápido, porque acabaram de me avisar que falta 5 minutos para terminar a nossa formação, mas esse material já está no repositório do Centro de Mídias. Então, é só entrar lá na página do repositório, pode filtrar lá na classificação por ATPC e colocar a data de hoje, dia 2 de dezembro, e aí o PPT já está todo lá disponível, com todos esses links para as professoras que gostaram aí da entrevista, que desculpa, não lembro o nome, do professor Marco Assis, podem assistir, rever, tem todos esses links lá com calma, tá? E continuando aqui a sugestão, né, além desse momento de ativação inicial, de fazer pesquisas, leituras de artigos, né, que a gente pode fazer, tem um aplicativo chamado Quiver 3D. É um aplicativo, tem o Quiver for Education, e nesse aplicativo de realidade aumentada, você precisa do aplicativo só para baixar ali e desenhar, desculpa, baixar ali o aplicativo e a imagenzinha do vulcão. E aí a gente imprime, né? Eu, quando utilizei em sala de aula, eu imprimi essa imagem do vulcão e ao direcionar a câmera do celular com o aplicativo ligado para o vulcão, que aí nesse momento não precisa, né, da conexão com a internet, o vulcão ele fica em realidade aumentada. E aí ele entra em erupção, a lava escorre, então é bem bacana, os meus alunos gostaram muito, então gostaria também de dar essa dica para vocês. A gente pode também sugerir, né, pesquisas, utilizar o material que a gente tem disponível na escola e propor para os nossos estudantes algumas questões disparadoras, como tem aí no próximo slide, né? Se aquilo é fato ou é fake, se os terremotos estão aumentando, por que não há terremotos de grande magnitude no Brasil? Como que a matemática ajuda a comparar essa magnitude dos terremotos? O que é medido em um terremoto? E aí fomentar essas discussões e enriquecer esse momento com os nossos estudantes. Na sequência, na atividade de ciências para o 8º ano, a habilidade é EF08CI12, que é construir modelos em diferentes meios, incluindo ferramentas digitais como base da observação da Lua, para explicar a ocorrência das fases da Lua, eclipses, nas posições relativas do sistema Terra, Sol e Lua. E aí, a gente tem vários materiais que podem ser utilizados, tem aquela dica da caixa escura que está no caderno do estudante, mas uma dica que eu gostaria de dar para vocês é um canal do YouTube chamado, uma série, desculpa, de vídeos no canal TV Escola que chama ABC da Astronomia. São 30 vídeos curtinhos com o professor e astrônomo Valmir Cardoso, e ele explica diretamente a temática. Para quem não conhece, vale a pena ver, né? Na sequência, aí, no próximo slide, temos o último trecho do vídeo da entrevista do professor Marco Assis. Infelizmente, devido ao tempo curto aqui da nossa formação, a gente não vai conseguir exibir esse vídeo, mas, como eu disse, todo esse material
está disponível lá no repositório, vale a pena assistir e conferir um pouquinho mais sobre a estatística. Gostaria de pedir para a produção para projetar o slide 29, que a gente vai falar um pouquinho sobre a matemática no ensino médio. Só comentando um pouquinho com vocês, o próximo, por favor, vamos pular, né? Porque não vai dar tempo. A habilidade de matemática aí no ensino médio fala com relação a calcular a probabilidade de eventos, né? Utilizando a construção com base no espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo para reconhecer a soma das probabilidades de todos os eventos num espaço amostral, né? Todas as dicas estão aí no material que vocês podem acessar lá no repositório. Entrei hoje e já está disponível todo esse PPT. Na sequência aí, falando de ciências da natureza, a gente tem sugestões de habilidades tanto em biologia, física e química, né? Para essas habilidades a 13, a habilidade 202, a 301 e a 208, né? Assim como as dicas para problematizar e fomentar a discussão, né, das habilidades propostas no material com algumas questões, que é o que tem aí no próximo slide. A gente deixa algumas sugestões de questões problematizadoras. Por que existir vida em um planeta se não tiver atmosfera? Para discutir essa questão ambiental com a origem da vida no planeta Terra. No próximo slide, falando um pouquinho aí de química, né? Temos aí a habilidade em evidência, um print do material e sugestões acerca dessa estratégia aí, pensando na finalização dessa atividade, assistir esse vídeo com os estudantes, né, fomentar, discutir um pouquinho e aprofundar a temática. Em biologia, no comentário do slide que está lá no repositório, a gente fala um pouquinho sobre teste de paternidade e a probabilidade desses testes. Quem está um pouquinho mais antigo na rede sabe daquela questão do Dom Casmurro, né? E aí a gente deixa no Saiba Mais um artigo, que é o princípio elementar de Mendel aplicado a teste de paternidade, uma simulação a partir do triângulo amoroso em Dom Casmurro, que aí tem lá o caso da Capitu, do Bentinho, e aí para descobrir o teste de paternidade. Em química, na segunda série do ensino médio, tem aí a sugestão da habilidade, pensando nessa questão da oxidação, né? E aí a gente tem sugestões aí de vídeos para aprofundar essa perspectiva e tem algumas sugestões nesse próximo slide, tem os links dos vídeos para a gente, no próximo, por favor, esse é o de biologia, aí no próximo ainda. Obrigada. Tem essas sugestões de 3 vídeos para vocês acessarem depois, ver com calma e a gente aprofundar essa questão da oxidação em química. Na sequência, no slide 36, tem aí uma imagem muito sugestiva e na sequência a gente vai falar das habilidades aí da segunda série de física, que é reconhecer esses modelos explicativos fundamentais. Vamos falar um pouquinho de átomos, né? E fica as sugestões sobre esses modelos, o que esses desenhos significam e o que pode ser representado. No slide 38, finalizando aí a nossa transmissão, sei que já passei um pouco do horário, a gente sugere que nesse momento de desdobramento, vocês entrem lá no repositório, peguem com calma todo esse PPT da transmissão, nas anotações dos slides tem uma descrição maior de todas essas sugestões, e que vocês peguem ali o currículo em ação, São Paulo faz escola, dependendo do ano série, né? Vê aí as habilidades que os estudantes não dominaram, e, por favor, gente, entrem com calma no próximo slide aí, busca no repositório do Centro de Mídias, que eu falei demais na TPC de hoje e não deu tempo de explicar com calma todas as sugestões e essas questões, mas visitem o repositório e peguem esse material, por favor. Nós falamos demais, né? Falamos. Gostaria de pedir à produção que deixasse o chat aberto,
né, para o pessoal colocar avaliação. É importante toda essa contribuição de vocês. A gente vai ler com calma todo o chat, né, Grazi? E gostaria de colocar na Com tela certeza. aí a perguntinha da avaliação, que é o slide 41, que está aí. Não. O próximo, isso. Esse Em que aí. medida a formação de hoje contribuiu com o desenvolvimento das práticas pedagógicas? Que contribuiu? Se não contribuiu, coloca lá. A participação de vocês é muito importante para nós. Na sequência, não vai dar tempo de dar os 3 minutinhos, mas temos aí o slide Saiba Mais, que é o slide 43. E no slide 44 e 45, temos as referências. Ufa, consegui passar todos os slides. Desculpa, gente. Agradeço mais uma vez imensamente a contribuição de vocês no chat. Gosto muito de estar aqui nas manhãs de quinta-feira, compartilhando todas essas experiências. E mais uma vez, me desculpa. Grazi? Pessoal, muito obrigada. Escrevam aí comentários no nosso chat, que nós vamos olhar depois cuidadosamente, com muito carinho, para ajudar-nos a preparar as próximas formações. Tenham todos um excelente dia de trabalho e desculpe aí, porque nós falamos demais, né? Não só a Denise. Até a próxima, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.